Na aula de hoje estudaremos um dos momentos mais críticos da história do povo de Israel, o fim do Reino Unido e o início do Reino Dividido. Enfatizaremos as ações de dois reis em particular, Roboão e Jeroboão, e em cada passo de nossa exposição levantaremos considerações bíblico-teológicas com desdobramentos práticos, a fim de ajudar você, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estudaremos a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano letivo de 2021, cujo assunto a ser abordado é o Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Já quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, independente de você ser inscrito ou não, deixa aí o teu like, é simples, não vai te custar nada, só aperta aí no gostei, no entanto fará toda a diferença para nós aqui do Abrajaula. Com essa sua atitude, o YouTube vai entender que o conteúdo deste vídeo é relevante e automaticamente vai nos ajudar na divulgação deste material para mais pessoas. Compartilhe boas novas, compartilhe esse vídeo com mais alguém, abra a jaula. Iniciando os nossos comentários pelo título da lição, a fim de obtermos uma visão panorâmica do período monárquico em Israel, eu quero propor aqui a seguinte divisão feita pelo pastor Warren Wiersbe, onde dentro da narrativa dos reis, ele divide a monarquia em 4 momentos. O primeiro momento da monarquia está registrado em 1 Reis, capítulo de número 1, a 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 12, onde trata-se ali da monarquia protegida, a monarquia unida. Temos nesses capítulos os últimos momentos da vida de Davi e também os primeiros atos do rei Salomão. O segundo momento da monarquia de Israel é o reino enriquecido. E esse período ele estende-se do capítulo 3 ao capítulo de número 10 do primeiro livro dos reis, onde encontramos ali a dádiva da sabedoria dada por Deus a Salomão, também a organização do governo, a construção do templo, a consagração do templo, a construção dos palácios, das casas reais, vários projetos reais em execução e no capítulo 10, a glória de Salomão. O terceiro momento da monarquia, narrado pelo livro dos reis, é o reino dividido. Como já supracitei, é o momento da divisão, da cisão ali religiosa, política e territorial. E essa divisão, ela acontece em um primeiro momento pela insensatez de Salomão, conforme está no capítulo de número 11, versículo 1 ao 43, a insensatez de Roboão, capítulo de número 12, versículo 1 ao 24, e também o capítulo 14, 21 ao 31, e Jeroboão também tem a sua parcela, a insensatez de Jeroboão, capítulo de número 12, versículo 25, ao capítulo 14, versículo de número 20. Se os irmãos quiserem obter esse subsídio, é só ir aí na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF. Nele há vários comentários e várias referências bíblicas que não tem na lição e certamente serão uma bênção na sua vida. Junto ao link para adquirir esse subsídio, tem também outro link, que é o link do curso Pregador e a Pregação. O que é isso, irmão Murilo? Me permitam esse parêntese aqui. É uma super ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado centenas de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, os irmãos terão conhecimento nas áreas teológicas de exegese, hermenêutica, homilética, bibliologia e assuntos correlatos. Não perde tempo não. Clique aí no link, confira quem são os professores, qual é a estrutura do curso, a didática das aulas e, sobretudo, o valor. É um valor simbólico. Os irmãos, ao adquirirem o curso, estarão sendo edificados e também abençoando o canal Abra a Jaula. Indo aqui adiante, e já vimos os 3 primeiros momentos da monarquia, o reino protegido ou o reino unido, o reino enriquecido, o reino dividido e o último é o mais triste de todos, o reino destruído. É o momento em que o reino norte cai pela mão dos assírios, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6, e o momento em que Jerusalém, Judá, cai pela mão dos babilônicos, segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 26.
essa é a visão panorâmica do período monárquico da história do povo de Israel. Reino protegido, reino enriquecido, reino dividido e reino destruído. Penso que com esse alicerce já estabelecido, podemos seguir em nossa exposição. O texto áureo nos diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo de número 19, versículo 21. Na Bíblia King James atualizada, o texto está assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide, o poder de decisão está na mão de Deus. Quem decide é Deus, o Senhor. Na Bíblia Viva, o texto está da seguinte maneira: o homem sonha e faz planos. Faz parte do homem sonhar, fazer planos. Mas Deus sempre realiza a sua vontade. E eu trouxe aqui alguns textos correlatos que ajudam a aumentar, a avultar a verdade presente no texto áureo. Salmo 33 e o verso 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre. Aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele estabelece, permanece. E diz assim: os intentos do seu coração de geração em geração. Passa uma geração, vem outra geração e o propósito de Deus permanece firme. Aplicando já o texto áureo para dentro da nossa revista, relacionando ele ao assunto que estamos abordando, entra rei, sai rei, mas o intento do Senhor permanece o mesmo. O Salmo 115, outro texto paralelo, diz o seguinte, 115, o verso 3, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Independente de quem esteja governando, Deus executa, Deus faz a sua vontade. No nosso Brasil, nós estamos passando por um período político muito conturbado. Uns se abraçam de um lado a um certo político, outros se abraçam de outro lado a certo político e ficam, é um, é outro, né? E alguém disse, é Deus. O sistema quebra, os homens se corrompem, mas Deus permanece o mesmo. Independente de quem governe, Deus ele executa o seu plano e faz a sua vontade. O texto áureo que nós lemos aqui, Provérbios 19, 21, ele se relaciona com a presente lição de uma forma muito especial e nós já temos aqui dado algumas pinceladas. Os homens, os reis de Israel e a nação como um todo titubearam durante esse período da monarquia, no período propriamente narrado no livro dos reis, 400 anos de história, eles titubearam entre sonhos, planos e projetos pueris, projetos de glória própria, projetos de prosperidade material, tantos projetos pueris, oscilaram em sua fidelidade, amor e objetivos. No entanto, apesar dessa inconstância dos reis e da nação, Deus permanece o mesmo. Seus planos, aleluia, não são alterados pelas adversidades. Sua fidedignidade não é maculada pela infidelidade dos reis e do povo hebreu. Sua eterna vontade não é frustrada pelos desvios e a dureza do coração dos homens. Pode se levantar Acabe, pode se levantar Jeroboão, pode se levantar o governante que for. O propósito de Deus permanece intacto. O propósito de Deus atravessa as gerações firme. Deus ele é resoluto. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E olha, irmãos, associando ainda o texto áureo à lição, nós aprendemos aqui algumas coisas. É um ponto de reflexão dentro do texto áureo. Nós aprendemos que Deus é imutável, Ele é uma rocha, Ele é constante, Ele não muda quando o homem muda, Ele permanece o mesmo. Deus ele é sábio porque Ele executa o seu plano apesar das ações tolas, das ações estúpidas e irracionais de homens, né? Ele permanece sábio, Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele é confiável, Ele é fiel, Ele é resoluto, Ele é benigno. Tendo em vista a supremacia do plano de Deus, Paulo lá no Novo Testamento exclamou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente de quem governe, independente de como os homens estejam tentando conduzir a história,
Deus, ele está com mão forte no controle de todas as coisas. Aleluia! E todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem, aleluia, daqueles que amam a Deus. A nossa verdade prática nos diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. E a verdade prática, ela está coligada ao objetivo geral da lição, que é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E o que seria um conselho? Olha, um conselho é um parecer, é uma ideia. Mais que isso, um conselho é uma direção. Geralmente você toma conselho de alguém quando está indeciso com relação a alguma coisa, quando você precisa de um norte, precisa de um parecer, você vai buscar conselho, é uma direção. E sobre os maus conselhos, a Bíblia diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios ou o conselho dos perversos, não segue a direção apontada, a direção dada pelo homem mau. É o Salmo 1, verso de número 1, que nos lega esta preciosa advertência. Com relação aos bons conselhos, a Bíblia diz lá em Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, ou seja, sábio conselho, a nação é arruinada, ou uma vida pode ser arruinada, ou um projeto pode ser arruinado. E o sábio, ele prossegue: o que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O conselho bom, ou o bom conselho, ele tem essa propriedade de restaurar, de colocar o homem na direção certa. E aqui eu já quero fazer algumas reflexões dentro da verdade prática. A primeira delas é a seguinte: muitos maus conselhos estão disfarçados de boas intenções. Vai ter muitas pessoas que vão chegar para você, se é que isso já não aconteceu na sua vida, vão lhe dar bons conselhos, maus conselhos, aliás, disfarçados de boas intenções. Olha, isso é para o seu bem, mas mentira, não é. Nós precisamos pedir a graça de Deus com a finalidade de termos discernimento para saber o que é um bom conselho e o que é um mau conselho. A segunda reflexão que podemos levantar dentro da nossa verdade prática é o seguinte: quem segue os bons conselhos gozará de paz e segurança. É o que o bom conselho promove, paz e segurança. Mas quem se deixa conduzir por maus conselhos padecerá na ruína. É o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 30 ao 33. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, olha a consequência: comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas, aleluia, o que me der ouvidos, olha aí, a consequência de se deixar levar por um bom conselho, habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Meus irmãos, nós temos aqui 3 tópicos. O pastor Clayton Pumarengue, ele foi muito feliz na sua divisão desta lição. No primeiro tópico, ele tratará das principais causas da cisão. No segundo tópico, ele falará sobre os erros de Roboão. E no terceiro tópico, ele tratará do reinado e a idolatria de Jeroboão. Vamos aqui, meus irmãos, fazer alguns comentários sobre o tópico de número 1, as principais causas da cisão. O que levou o reino unido a transformar-se em um reino dividido? Nós sabemos que, a partir da divisão do reino, durante o reinado de Roboão, Israel se dividiu em 2 partes. 10 tribos seguiram Jeroboão e 2 tribos ficaram sobre o governo de Roboão. A tribo do norte, chamada a tribo de Israel, cujo primeiro rei foi Jeroboão, ficou com a sua capital em Samaria. E a segunda tribo, ou as outras tribos, Judá e Benjamim, ficaram sob o governo de Roboão, e a capital foi Jerusalém. A partir daí, os reinos eles tomam caminhos diferentes. Eles têm governantes diferentes. No período do reino dividido, é o período que mais Deus suscita profetas.
tanto profetas no reino sul, como profetas no reino norte. Os profetas sempre estavam chamando a nação e os reis para obedecerem à aliança devido aos constantes desvios do povo e também a permanência, a insistência do povo em permanecer na idolatria. Vamos aqui enumerar as principais causas da cisão política, religiosa e territorial. Seria muito simples, Seria muito simplista dizer que a principal causa da divisão do reino foi a imaturidade de Roboão. Essa divisão, o fim do Reino Unido, já era algo previsto bem antes de Roboão começar a reinar. Eis algumas causas aqui, desculpem a redundância, que provocaram essa desastrosa divisão. A primeira delas, o pecado de Salomão. O pecado de Salomão foi o ponto de partida para a cisão dos reinos. Salomão desviou o seu coração do Senhor e ele entregou a sua vida à idolatria. E com isso a ira de Deus veio contra o seu reino. Se os irmãos lerem primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo 9 ao 13, os irmãos verão que Deus chega a Salomão e dá uma sentença a ele pelos seus pecados. Olha, Salomão, porque você desviou o seu coração dos meus caminhos, o reino será dividido. Eu vou rasgar o reino de Israel. Darei 10 tribos a Roboão. Contudo, não vou tirar todo o reino de você. Não é por amor a você, não é por amor a Davi. É por amor à promessa que eu fiz a Davi. Então Salomão e os seus pecados foram ponto de partida para a divisão do reino de Israel. Uma segunda causa da divisão do reino foi a crescente insatisfação do povo. O povo como um todo estava insatisfeito com o reino de Salomão. Salomão fez grandes obras, gerando grandes custos, e a carga tributária era pesadíssima, de modo que a nação estava sendo oprimida. De onde é que Salomão ele tirava recurso, dinheiro, para fazer a construção do templo, do palácio e dos luxos reais? Sobre impostos que ele colocou sobre o povo. Ele oprimiu tanto o povo com tributos fiscais que a nação estava à beira de um colapso. Os homens estavam extremamente insatisfeitos. E essa aqui é a segunda causa que levou à divisão do reino. A terceira é a insensatez e a arrogância de Roboão. Ele teve parte nisso aqui ao rejeitar o conselho dos sábios de Israel. Roboão deu o último passo em direção ao reino dividido, conforme se vê em 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 8. O pastor Clayton Pomerengue, ele traz aqui a síntese do tópico 1, quando diz assim: a missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Muitas divisões acontecem por isso aqui, por arrogância, por opressão. E o pastor Clayton, ele adverte a igreja dos nossos dias com relação a isso aqui, Quem lidera dentro da igreja deve liderar em amor. Deve exercer a sua liderança a fim de ajudar os liderados e não com a finalidade de tirar proveito deles, oprimindo as pessoas que estão servindo, oprimindo as pessoas que estão ali na condição de servos. O tópico de número 2 vai tratar sobre os erros de Roboão. E olha, irmãos, esse tópico aqui é um tópico muito importante para a nossa reflexão. Roboão, em hebraico, o nome Roboão significa o povo se expande. Ou ele faz o povo aumentar. E aqui já aparece uma piada, Porque ele não fez nada disso aqui. Ele não expandiu o povo e ele não fez o povo aumentar. Muito pelo contrário. Suas ações levaram Israel a enfraquecerem em poder, a enfraquecerem em número. Roboão foi filho de Salomão com sua esposa Naamá, amonita, conforme se vê em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21 e o versículo 31. E todos os detalhes bíblicos de sua biografia estão registrados em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1, a 2 Crônicas, capítulo 12,
e também primeiro livro dos Reis, capítulo 11, 43, ao capítulo de número 12, 24, e o capítulo 14, versículo 21 ao 31. É importante que você leia todos esses capítulos aqui, não vai levar mais do que 20 minutos para você ler todos esses versículos. Roboão foi o último rei do reino unido e o primeiro rei do reino dividido. E olha, irmãos, eu separei aqui algumas características de Roboão e características essas que levaram à divisão do reino. A primeira característica de Roboão é a imaturidade. E isso é um absurdo dentro da história bíblica. Roboão ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Ele não era uma criança. Ele não era um menino. Essa informação está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21. E apesar da idade já avançada, 41 anos, um homem adulto, um homem formado, Roboão se mostrou muito imaturo e despreparado em suas decisões e atitudes. O que é imaturidade? Imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional ou moral. Imaturo é a característica daquela pessoa que não desenvolve. É aquela pessoa que, embora seja adulta, tem atitudes infantis, que se comporta de acordo com uma idade inferior, a que possui. É uma pessoa infantil e nós podemos evidenciar de forma sintética as características visíveis que apontam para a imaturidade de Roboão. A primeira característica de uma pessoa imatura, e característica essa vista na vida de Roboão, é a falta de empatia. Uma pessoa imatura, ou as pessoas imaturas, elas costumam ter dificuldades para se colocar no lugar dos outros. E muitas nem sequer pensam nisso. É característica de alguém que ainda não amadureceu. Ela não se coloca no lugar da outra pessoa. Ela não tem essa empatia. Roboão não se colocou no lugar dos seus súditos e nem se sensibilizou com a súplica que eles fizeram. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 14 e 15. Pelo contrário, Roboão disse o seguinte: olha, se meu pai castigou vocês, se meu pai foi severo com vocês, eu vou ser 2 vezes mais severo do que eles. O meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai castigou vocês com chicotes, eu vou castigar vocês com chicotes mais terríveis. Chicotes pontiagudos, que são chamados de escorpiões. E com isso, o reino foi dividido. Imaturidade, falta de empatia. Sabe qual é outra característica de alguém que não é maduro? Impulsividade. Impulsividade. A alta impulsividade é uma das principais características das pessoas imaturas. Uma pessoa imatura, ela é uma pessoa muito impulsiva, ela age sem refletir, ela age sem pensar, elas geralmente não regulam suas ações ou suas emoções e não pensam nas consequências a curto e longo prazo. Uma pessoa imatura na liderança, ela é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Ela é problema na certa. Dentro da igreja não pode ter pessoa imatura no discipulado. Não pode ter pessoa imatura liderando mocidade. Não pode ter pessoa imatura como obreiro, porque ela vai tomar uma decisão baseada em sua imaturidade. Ela vai trazer prejuízo. Roboão era extremamente impulsivo. Ele não ponderou as consequências. De bate-pronto, ele rejeitou o conselho dos sábios e acatou o conselho dos jovens. Ele não pensou nas consequências de seguir o conselho dos oficiais de seu pai e seguir o conselho dos seus amigos que cresceram junto com ele. Ele não ponderou nas consequências. E com isso, mais uma vez, o reino teve a sua divisão. E um dos motivos principais foi a impulsividade devido à imaturidade de Roboão. Uma terceira característica de pessoa imatura é a importância da imagem pública. As pessoas imaturas costumam se preocupar muito com situações que possam afetar negativamente a sua imagem pública. E olhando para a história de Roboão, com medo de parecer fraco e sem autoridade diante da nação, por ceder a um pedido simples, Roboão rompeu com o bom senso e com a razão, a fim de tentar preservar uma imagem imperial, uma imagem retocada, uma imagem autoritária. Oh, irmãos, isso aqui foi a bancarrota do reino de Israel.
e trazendo um ponto de reflexão dentro disso que acabamos de falar, da imaturidade de Roboão, eu quero aqui fazer algumas considerações a fim de que leve você, professor e aluno, a refletir sobre o problema da imaturidade. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 18 ao 19, ele diz o seguinte, palavras de Salomão, viu? Ele diz o seguinte, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Olha, tudo que eu fiz, quando eu morrer, vai ficar para alguém. E ele diz, e quem me suceder pode ser sábio ou ser tolo. Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com minha sabedoria debaixo do sol. O que é que Salomão está dizendo? Olha, quem vai me suceder, quem garante que ele vai ser sábio? Quem garante que ele vai ser tolo? Independente do que ele seja, ele vai herdar tudo. E para tristeza de Salomão, Roboão foi tolo. Roboão foi imaturo. No governo de Roboão, o reino foi dividido. Os tesouros do palácio e do templo foram saqueados. E a nação ficou sujeita a Sisaque, rei do Egito. Olha, irmãos, coisa terrível, né? A imaturidade. E levantando aqui alguns pontos de reflexão, o primeiro deles é esse aqui. Tem muita promessa de Deus que ainda não se cumpriu na minha e na sua vida por conta da nossa imaturidade. A imaturidade muitas vezes nos leva a desperdiçar oportunidades. E a fim de que a gente não se embarace, de que a gente não se entristeça, não volte atrás, não desperdice as oportunidades, muitas promessas Deus ele vai colocando o tempo mais para frente. Não, ainda não é o momento. Ainda não chegou a hora. Nós não temos, às vezes, capacidade de vivenciar, de administrar as promessas que Deus tem para a nossa vida, porque ainda não amadurecemos. Tem muita coisa que Deus te prometeu, tem muita coisa que Deus falou contigo e ainda não aconteceu, porque Ele está te preparando. Ele está esperando o momento certo para te entregar. É o momento da maturidade. Um segundo ponto que podemos refletir aqui ainda é que dentro dessa mesma linha de pensamento, já tivemos também muitas oportunidades dadas por Deus que desperdiçamos por conta de imaturidade. Você veja que a imaturidade, às vezes, a pessoa recebe ali um cargo para servir a Deus na igreja, recebe uma oportunidade de trabalhar na obra do Senhor e, devido à imaturidade, ele abandona a obra. Ele entrega o cargo e diz, é difícil, não dá para mim, não tenho capacidade, não posso. Não é que você não pode, é que você ainda é imaturo. Você ainda não percebeu a grande responsabilidade, a grande obra que Deus está colocando em tuas mãos. Professor de escola dominical que está pensando em desistir, dirigente de escola dominical que está pensando em entregar, supervisor de escola dominical que diz que não tem capacidade. Toma cuidado com isso. Não deixa, muitas vezes, a tua precipitação, fruto de imaturidade, te deixar desperdiçar as oportunidades que Deus está te dando. Bendito seja o nome de Jesus. Não seja como Roboão, que desperdiçou uma oportunidade dada por Deus devido à arrogância e à imaturidade. Olhando ainda para o tópico de número 2, nós temos os pecados de Roboão. Infelizmente, Roboão se mostrou incapaz de aprender com os erros de seu pai e seguiu o caminho do pecado e da rebeldia. E nós podemos aqui enumerar alguns pecados de Roboão, que foram, o primeiro deles, casamento com muitas mulheres estrangeiras. A Bíblia diz que Roboão tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. 2 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 21. Essa atitude de ter muitas mulheres era uma atitude reprovada por Deus. É o que diz em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Era algo proibido aos reis de Israel. E Roboão não obedeceu ao Senhor. Em segundo lugar, nós temos a apostasia. E a apostasia de Roboão pode ser vista em Crônicas, capítulo de número 12 e o versículo de número 1. Segundo aos Crônicas, diz o seguinte: depois que Roboão se fortaleceu, depois que firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. A apostasia foram os pecados de Roboão. E aqui eu já queria lhe chamar para uma reflexão. Toda decisão que nós tomamos em relação à nossa vida, e sobretudo à nossa vida com Deus,
tem consequências. Dependendo de nossas atitudes, as consequências elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. No caso de Roboão, eis as consequências de seus atos. A Bíblia diz o seguinte: a primeira consequência dos pecados de Roboão foi o desamparo. Que coisa terrível. O desamparo de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 5: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandono. Ô irmão, o abandono de Deus é terrível. E o abandono de Deus nunca é uma atitude, nunca é uma ação de Deus, mas sempre uma reação à atitude do homem. Olha, Deus nunca vai te abandonar. Isto é, se você primeiro não abandonar Ele. Se você estiver aqui, na mão de Deus, estando na mão de Deus, ninguém tem o poder de te tirar daqui. Nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o céu, ninguém tem o poder de te arrancar da mão de Deus. Se tão somente estiver aqui. Mas se tu deixar, se tu abandonar o Senhor, nós olhamos que uma das consequências da apostasia é o abandono de Deus. É consequência de uma atitude, né? Uma atitude de abandonar o Senhor também é o abandono de Deus. A segunda consequência dos pecados de Roboão é a sequela do mal praticado, mesmo após o perdão de Deus. Olha, irmãos, quando o homem pratica o mal, que se arrepende, que volta para Deus, Deus perdoa. Mas a sequela do erro que ele cometeu permanece. E é o que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. A Bíblia diz que apesar do arrependimento de Roboão e da nação, Deus diz o seguinte: eles, contudo, ficarão sujeitos a Sisaque, rei do Egito, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Toda consequência, toda consequência, boa ou ruim, é fruto de uma atitude que nós tomamos. E nós devemos ter cuidado com isso aqui, porque atitudes ruins às vezes geram sequelas irreparáveis. O terceiro tópico da lição, meu irmão, estou só tocando aqui, é só tom triste aqui, né? Só tom de advertência. Cuidado, professor. Cuidado, professora. Cuidado, aluno da escola dominical, para não seguir o mesmo caminho de Roboão, o caminho da desobediência, o caminho da imaturidade. Tem consequência. Não adianta dizer aqui, Deus é bom, Deus é tudo isso. Mas a consequência do pecado do homem permanece, mesmo depois do perdão de Deus. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com vários personagens da Bíblia. Você quer um exemplo prático aqui? De repente, alguém sai da igreja e passa a viver uma vida de pecados morais, passa a viver uma vida de pecados sexuais. Lá fora, nessa vida que ele está levando, ele contrai HIV. Quando ele volta para a igreja, se ele voltar, se ele se arrepender, Deus vai perdoar ele para a salvação. Mas a sequela do mal permanece. A doença que ele adquiriu lá fora permanece como consequência do pecado que ele cometeu. Se ele morrer, ele vai para o céu. Mas a sequência do pecado, a consequência do pecado está lá. Olha, muita gente carrega peso desnecessário, peso que não era para estar carregando porque decidiu dar uma volta por Babilônia. Decidiu abandonar a lei de Deus, decidiu ver o que estava acontecendo lá fora. E indo ver o que estava acontecendo lá fora, está carregando um jugo pesado aí agora na igreja. Cuidado, professores. Alerte os vossos alunos com relação a isso, para que eles não carreguem um peso que não deveriam carregar devido a más escolhas tomadas. Enfatize aqui o ouvir os bons conselhos, ouvir o conselho dos pais, ouvir o conselho dos líderes, ouvir o conselho dos pastores, dos presbíteros, porque hoje as pessoas querem uma independência. Ninguém manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, é do jeito que eu quero, é da forma que eu quero. E quem age assim tem tudo para viver uma vida de miséria. Na multidão de conselhos, há sim sabedoria. O tópico de número 3 vai tratar sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. E eu sintetizei aqui
a biografia de Jeroboão, Jeroboão ele era um eframita, que foi o primeiro rei das tribos de Israel, sobre a qual reinou 22 anos. Jeroboão vinha de uma família pobre, ele era filho de uma viúva desherada, e ainda era jovem quando foi promovido por Salomão para ser superintendente-chefe dos trabalhadores forçados. Era uma pessoa extremamente habilidosa, ao ponto de Salomão colocar ele um cargo de confiança. Jeroboão, ainda muito moço, recebeu palavras proféticas de Aías, e a partir dessas palavras, a partir dessas promessas, Deus fez promessa a Jeroboão que ele reinaria sobre Israel, sobre as 10 tribos de Israel. A partir dessa promessa, ele começa a conspirar contra o rei Salomão e ele é perseguido pelo rei, ao ponto que ele precisa fugir de Israel e se abrigar no Egito. Após a morte de Salomão, ele retorna para Jerusalém, ele retorna para Israel e, sabendo que Roboão foi rejeitado por boa parte da nação, ele se constitui rei das 10 tribos do norte. É uma síntese da história de Jeroboão e eu quero falar aqui sobre os pecados de Jeroboão. Eu vou concluir com isso aqui. Os 3 pecados de Jeroboão, o caminho de Jeroboão. O primeiro pecado de Jeroboão é a impiedade. Olha, irmãos, vá anotando isso aí, viu? Impiedade. Impiedade é o mesmo que perversidade, maldade, falta de zelo pelas coisas divinas. Impiedade é um estilo de vida contrária à vontade revelada de Deus. Alguém ímpio é alguém que vive uma vida contrária à vontade de Deus. É alguém que vive em desobediência, alguém que vive fazendo frente com Deus. Né? Deus, olha, o caminho é esse, eu vou seguir esse aqui. Minha vontade é essa, não, eu vou fazer a minha. E Roboão era uma pessoa extremamente ímpia, era uma pessoa extremamente irreverente. Tanto é que a Bíblia fala dos caminhos de Jeroboão. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 16, versículo 26. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Os caminhos de Jeroboão, dentro da Bíblia, são sinônimos de maldade, sinônimos de desvio. Os caminhos de Jeroboão é um estilo de vida voltado à impiedade. É o primeiro pecado de Jeroboão. Impiedade. Foi um homem ímpio. O segundo pecado de Jeroboão foi a incredulidade. Eita, irmãos, incredulidade, sim. O que é incredulidade? Incredulidade é a ausência de fé nas providências e na força dos decretos de Deus. A maior incredulidade manifesta-se quando o homem, depois de ouvir a palavra de Deus, rejeita ou simplesmente não dá crédito ao que o Senhor falou. E Jeroboão ele é marcado por isso aqui. A incredulidade está enraizada no seu coração. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, Deus diz a Jeroboão, olha, eu vou dar a você 10 tribos de Israel. Você vai governar. E se você andar nos meus caminhos, se você obedecer, se você fizer tudo aquilo que eu lhe ordenar, vou confirmar a sua casa. O teu reino, Jeroboão, vai ser tão firme quanto a casa de Davi. Olha que promessa extraordinária. Só que Jeroboão foi incrédulo. E a sua incredulidade o levou a virar as costas para Deus e para a sua promessa. É o que diz 1 Reis, capítulo de número 12, versículo 25 ao versículo 27. Olha o que é que o texto diz. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Versículo 26. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Deus não havia prometido, rapaz? Que incredulidade é essa? Ser só fiel e deixa Deus trabalhar, mas ele não. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor, ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. O que é que vai acontecer? Tudo isso aqui que eu estou construindo vai se acabar. Ele estava descrente da promessa de Deus. E descrente da promessa de Deus, a sua atitude de incredulidade leva o rei agora então
há um terceiro pecado mortal, que é a idolatria. Terrível, irmãos. Pecado é impiedade, incredulidade e idolatria. Idolatria significa o culto destinado à adoração dos ídolos. A idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto. Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntariamente ao único Deus verdadeiro. E a Bíblia, ela é muito clara em demonstrar que Jeroboão deliberadamente se entregou à idolatria. 1 Reis capítulo 12, versículo 28, ao versículo de número 31, a Bíblia diz assim: depois de aconselhar-se, olha só, Roboão novamente, aliás, Jeroboão aqui agora, a exemplo de Roboão, seguindo um mau conselho. Ele diz o seguinte: depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro, idolatria. 2 bezerros de ouro, e disse ao povo de Israel: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. A Bíblia vai dizer ainda que Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Impiedade, incredulidade, idolatria igual a homem totalmente desviado da vontade de Deus. Foi isso aqui que aconteceu durante o reinado de Jeroboão. Uma promoção da iniquidade, do pecado generalizado, da idolatria. E fazendo algumas reflexões com relação à vida de Jeroboão, nós podemos extrair algumas exortações aqui. A primeira delas é que o mau exemplo, ele sempre é mais fácil de ser imitado do que o bom exemplo. Todos os reis do Reino Norte seguiram o exemplo de Jeroboão. Imitaram os pecados de Jeroboão, andaram em seus maus caminhos. E não se engane, irmãos, na igreja também é assim. Os maus exemplos, eles são mais fáceis de ser imitados do que os bons exemplos. Fato é, veja um novo convertido. Tem aquele irmão que fica lá fora. Tem gente que quando chega no templo não entra para orar. Isso é fato. Não entra para orar. E tem aqueles que chegam no templo e vão orar. E vão ali o período de oração. O novo convertido, ele vai imitar quem? Quem ora ou quem fica lá fora conversando? Ele tem a tendência de imitar o mau exemplo de quem fica lá fora conversando. Tem irmãos que oram, tem irmãos que pregam, tem irmãos que se dedicam, tem irmãos que saem na campanha. Mas qual é a tendência da maioria? Imitar o mau exemplo. Imitar o exemplo daquele que não vai, daquele que não prega, daquele que não se dedica, daquele que não ora, daquele que não jejua, daquele que não participa das vigílias. É sempre imitar o mau exemplo. E quando você vai corrigir essa pessoa, ele vai dizer assim: mas fulano não faz também? Mas cicrano também não faz desse jeito? É a primeira verdade que nós aprendemos com a vida de Jeroboão. O mau exemplo é sempre mais fácil de ser imitado do que o bom exemplo. Em segundo lugar, ainda uma reflexão. A incredulidade, ela não é um pecado exclusivo de pessoas não convertidas. A gente chama a pessoa não crente de incrédula, os incrédulos lá fora. Os incrédulos lá fora, mas tem muita gente incrédula dentro da igreja. Muita gente que é culpada de incredulidade dentro da igreja. Não crê nas promessas, não crê nos decretos de Deus e não crê nas advertências do Senhor. Tem muita gente, talvez, pessoas que estão me escutando, eu não vou dizer talvez não, tenho certeza que alguém que está escutando essa pré-aula não está dando crédito às advertências de Deus. Deus já disse: não faça, não vá, não quero isso aí, pare com isso, e está entrando aqui e saindo aqui. Essa incredulidade vai ter um custo alto. Tome cuidado. Tome muito cuidado com esse caminho que você está seguindo. Irmão Murilo, eu vou fechar o vídeo, eu não vou mais assistir não. Vai ser problema seu. Mas Deus está falando ao teu coração aqui. Eu sou de Oricuri, sertão norte de Pernambuco. E Deus está me usando para falar com você aí de outro estado. E dizendo: cuidado com essa incredulidade. Incredulidade com relação às minhas advertências. Eu tenho falado
tenho confirmado que tenho falado, tenho mostrado a você que não é o homem que está falando, que sou eu e você não está dando ouvido. E isso vai ter um preço alto. Se você não recuar, se você não voltar atrás, a consequência vai chegar. Incredulidade. Muitos crentes incrédulos. Deus promete, Deus fala, não acredita mais. Meu Deus. E por último, olhando para os pecados de Jeroboão, é a advertência, irmãos. Muitas igrejas têm seguido o mesmo caminho de Jeroboão, incrementando em suas liturgias elementos mundanos. Tal como Jeroboão, né? Estava lá em Siquém e disse: o povo não pode mais ir para Jerusalém não, porque vão ficar lá. Aí fez 2 bezerros de ouro. Aí teve a coragem de chegar e dizer assim: tá vendo aqui esses bezerros? Esses são os vossos deuses, Israel. Foram eles que livraram vocês do Egito. Que mentira! Que mentira! Adicionando o elemento mundano, o elemento pagão dentro do culto a Deus. Isso tem acontecido em muitas igrejas. Se desviando da ortodoxia. Abraçando as novidades do século XXI. Né? É tanta coisa absurda que a gente vê nas igrejas de hoje que não parece mais nem um povo ser crente. Não tem mais aquela diferença visível. Parece mais uma balada. Né? Igreja parece mais um clube. Música mundana dentro da igreja. Irmão, dá até assim angústia de falar sobre isso aqui. Igreja deixando de ser igreja. E eu vou falar aqui, vai ser pesado, e passando a ser casa de Satanás. A ser centro de idolatria. Pecado de Jeroboão. Caminhos de Jeroboão. Alguém pode até não gostar do que eu estou falando aqui, mas é verdade. Muitas igrejas ainda indo pelo caminho de Jeroboão têm levantado obreiros desqualificados e fora do padrão bíblico. Jeroboão chegou, aí saiu levantando levantando um monte de sacerdote. Aí quando ia puxar a ficha, é levita, não. Não tinha condição de ser levantado de sacerdote. Foi coisa que Deus instituiu, modelo, padrão. Padrão de sacerdote é esse aqui, ó. É esse aqui. Jeroboão foi na contramão. Eu vou levantar do jeito que eu quiser, para fazer o que eu quiser. E muita igreja tem feito isso. Levantado obreiros por conveniência. Levantado obreiros, dado cargo a obreiros para que eles permaneçam na denominação, para prenderem eles. Aí às vezes obreiros, e agora vai doer. Obreiros que já vão no 4º e no 5º casamento. Obreiros divorciados, traíram a esposa, aí estão lá ministrando nas igrejas. Obreiros cheios de acusações de conotação moral. Acusados de adultério. Acusados, acusações essas com provas. E olha, presidindo, liderando. Mas porque tem um dom, mas não tem caráter. Mas porque sabe pregar, tem teologia, mas não tem vida espiritual. São os obreiros de Jeroboão. Professor de escola dominical, reflita sobre isso aqui. Deus nos guarde ser um obreiro de Jeroboão. Um obreiro desqualificado, um professor desqualificado, que promove um ensino herege, que ensina pessoas a não serem crentes, mas serem ímpias, que não promovem adoração, mas idolatria. Meu Deus, eu não podia terminar essa lição em um tom diferente. Tinha que terminar assim, um tom de advertência. Um tom de advertência. Deus nos guarde disso aqui. Assim, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de mais uma lição. E com a graça de Deus, nós devemos olhar para os erros cometidos por Roboão e por Jeroboão. E esses erros, eles devem servir para nós e para a igreja atual como um alerta de caminhos e atitudes que devem a todo custo serem evitados. Não podemos andar no caminho de Roboão. Não podemos trilhar o mesmo exemplo, o mesmo caminho de Jeroboão. Devemos olhar para isso aqui e nos afastar disto. E condenar essas atitudes.
Devemos refletir se nós não estamos vivendo isso aqui, para podermos depois, então, apontar essas falhas, apontar esses desvios que estão acontecendo cada vez com mais intensidade em nosso meio. Se você chegou até aqui, eu acho muito difícil alguém ter chegado até o final desse vídeo, mas se você chegou, comenta aí nos comentários, interage conosco, deixa aí o teu comentário, a gente vai aí conversando. Meus irmãos, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Coloque esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja, coloque esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí, manda para alguém, para algum amigo, compartilha aí, irmãos, nos ajude. Tenha uma boa semana e uma ótima escola bíblica dominical. Amém.